Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tópicos Roda Plural. Nesse quadro aqui eu busco falar um pouco sobre os tópicos do que a gente discutiu na roda de conversa plural. Bom, a roda de conversa plural acontece toda segunda-feira, às 7h30. Quer saber um pouco mais sobre a roda? Quer participar com a gente? Aqui embaixo no Saiba Mais vai ficar o link para você estar participando da roda e também conhecer a roda. Então, desde já eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, eu não tenho dia nem horário para lançar os vídeos, e assim participar de todos os vídeos do canal. Bora lá? Patriotismo. Bom, gente, esse foi o tema da última roda, né, de segunda-feira. E vamos direto a eles, que deu muito tema, muitos tópicos, foi uma roda muito produtiva. Então, vamos a ele, né, a começar aí pelo direito à manifestação, né, todo cidadão brasileiro tem direito a protestar alguma insatisfação, só que o paradoxo de parte da manifestação não é protestar, é defender, ou protestar contra aquilo que não há uma justificativa, né, plausível para tal. Mas vamos lá. Maior inimigo do país, né, para defender o maior inimigo do país, na minha humilde opinião, Bolsonaro é o pior inimigo que esse país tem, afinal, né, o que não falta é provas fartas, né, diante da incompetência dele. Desafios da atualidade, né, da gente, como é que a gente vai defender essa ideia, assim, do nossa integridade, do nosso país, diante dessa bipolaridade, dessa dualidade que o país vive. Defender suas ideias, seus ideais, então, assim, é importante a gente defender as nossas ideias, só que a gente tem que entender que os nossos ideais, ele tem que entrar dentro de um contexto social, né? Então, acho que essa defensoria de ideais, ela tem que ser uma noção realista, né, e não fantasiosa. Golpe, né, é isso que o atual presidente da República está propondo, afinal, são partidos independentes. Somos 3 partidos, o Supremo Federal representa um poder, o presidente da República, o Executivo e o Legislativo. Todos deveriam ser harmônicos entre si e independentes. Só que, né, quando a coisa não está fluindo muito bem para alguém que tem um viés ditador, aí ele tende a tentar intimidar. Limite do patriotismo, né? Então a gente tem que entender assim, que a ideia de defender algo não pode denegrir a imagem de outras pessoas, a coisa tem que ser, né, ela tem que haver um limite. Eu defendo meu país a qualquer custo. Não, a qualquer custo não. Você não pode denegrir a imagem de ninguém para defender isso. Sobretudo ameaçar pessoas, tá? Quando perde a valorização do povo e da terra em nome de uma pessoa, né? Então, assim, quando você volta tanto para figura, uma personalidade, e esquece todo o restante da nação, a gente não está falando de patriotismo, não. A gente está falando de outra coisa, mas não é patriotismo, né? Porque a bandeira, os símbolos nacionais devem ser tão importantes quanto o seu povo e a sua cultura. Patriotismo, bons e maus, né? Tem a questão de falar que patriotismo... Não, porque o patriotismo em si, né, na sua conjectura essencial, ela não é algo ruim. O problema é o que se formou em torno da questão dos símbolos nacionais. A defesa da cultura brasileira, né, que é fundamental, é importante, né, a manifestação pró-governo, é claro que esse tópico foi também, né, um dia antes do 7 de setembro, onde gerou todo, estava para gerar, né, no caso a roda foi antes disso, toda essa comoção diante dessas manifestações que estavam para ocorrer, né, a falta de espaço, né, para divulgar a cultura nacional, né, que é a questão da defesa da cultura nacional mesmo, em vez das pessoas ir para a rua para defender, será o Museu Nacional que foi queimado, Cinemateca, os cuidados com essa questão dessa cultura, o incentivo cultural para as pessoas produzirem a sua arte, não foram para isso que eles foram para a rua, né, ao menos uma parcela. Teve a parcela lá de que tem anualmente, que é o Grito dos Excluídos, que é todo 7 de setembro também, que é o pessoal da esquerda. Mas isso já são coisas que aconteceram muito antes, que de fato tem um propósito. Cinemateca e o Museu Nacional, é claro que não deixa de ser tema, porque são patrimônios do nosso país, né? A nossa história, a nossa cultura, o nosso povo. A falta de defesa da cultura brasileira, né? A gente teve um relato muito bacana do Adriano Reis, mais uma vez, de que ele sustentou a posição dele, de que ele queria ver um filme que era brasileiro no cinema, eles cancelaram ele, porque ele foi o único a comprar o ingresso, ele foi lá e defendeu a sua causa. Ele conseguiu assistir o filme dele no cinema da forma que ele queria. Por quê? Porque ele foi lá e defendeu. E ameaçou, falou, se você não me deixar, eu vou denunciar o PROCON. Porque é um direito do consumidor, é um direito do cidadão. Então, às vezes fala, a gente não gosta da coisa nacional.
né? Não gostar é uma coisa, agora não permitir que seja valorizado, não seja estimulado, é outra história. A história sempre tem duas versões, né? Recorte da história, ou seja, quando você ouve uma história, tem de quem fala e de quem ouve, né? Quem é o dominador e quem é dominado. Então, sempre vai ter que lidar com essas questões. A mudança de significados a partir de contextos históricos, né? Então, a própria palavra patriotismo, diante do nosso contexto histórico, ela perdeu o seu significado originário, ou ele, pelo menos, se dividiu. Falta de projeto de país, né? A gente está numa situação que a gente está discutindo tanta coisa assim, banais, tão sem necessidade, que o Brasil não tem um projeto de crescimento, que é uma fatalidade, é uma pena, né? Dificuldade, né? Estar no furacão da história, lembrando que tem essa questão toda, né? Todo mundo fala assim, eu vivi um momento da história, a gente está vivendo a pandemia mundial. Isso vai ser contado nos livros de história. E, infelizmente, o Brasil não vai ser uma parte boa dessa história. Então, a gente está nesse olho dessa furacão, dessa história, desse caos todo, dessa crise que está acontecendo e, infelizmente, tende a piorar. Dificuldade de otimismo. Então, diante de tudo isso, a gente está tendo dificuldade de falar assim, não, um dia isso vai passar, vai melhorar, mas está rendendo tanto, está prolongando tanto, a gente pensar que o Brasil está em pandemia há mais de um ano e meio, né, e o Brasil tinha condições de resolver esse problema da pandemia muito antes. Então, assim, fica difícil a gente falar assim, essa coisa vai melhorar de fato, mas a gente tem que ter persistência. Por isso que eu estou aqui. Preguiça de estudar, então, assim, é uma falha do brasileiro que não pesquisa, não estuda, não entende, não quer entender a realidade das situações, só querem gritar. E nem sabe por que está gritando. Isso é uma falha dessa preguiça de procurar elementos que comprovem de fato aquilo, né? Sem o fanatismo, né? Que Brasil queremos? Qual a discussão que a gente teve lá, o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente faz para ter um país bom para todo mundo. Complicações para exibir e produzir filmes nacionais, então nessa questão do cinema também a gente retomou um pouco nessa história, que é difícil, porque a gente não tem incentivo, a gente não fala sobre isso, nas escolas não é estimulada essa questão, não é o folclore, mas só nos primeiros anos também, depois no ensino médio a coisa acaba, é só a questão de você trabalhar com trabalho. E aí, como é que fica essa questão de produzir as coisas? Porque as pessoas estão sendo desestimuladas de criar, de fazer. E quando a gente não tem incentivo, cada vez menos. Enxergar a realidade, as pessoas precisam enxergar a realidade, né? Então, assim, uma das fotos, como eu estou gravando esse vídeo, depois das manifestações, uma das imagens mais impactantes é de uma fileira de pessoas com a camisa brasileira e um mendigo ali deitado no chão. Então, assim, essa realidade está totalmente sendo anulada. E ela representa a grande maioria dos brasileiros. Se avaliar, fazer autocrítica, né, a importância da gente poder parar para pensar e rever, né, aquilo que a gente se posiciona, não viver cegamente diante de uma ideia. O público do governo, alguém citou essa frase, eu achei assim, extraordinário, porque não são eleitores, são públicos, que só veem o espetáculo a partir daquilo que é dito, e não tenta ir além disso, não fazer parte do espetáculo, mas simplesmente assistir. Pensar economicamente, né, então quando a gente está defendendo uma figura, e não a nação como um todo, a gente tem que pensar no contexto de que isso vai gerar também uma perda, né? Porque o governo está deixando de fazer, está atrapalhando a imagem do país. E a gente precisa parar para pensar nisso. Falta de patriotismo com a nossa língua, né? Então, assim, a nossa língua portuguesa mesmo, as pessoas não valorizam tanto que, assim, é uma questão curiosa, né? Que a gente tem que aprender o inglês, mas por que quando o inglês vem para cá, não tem que aprender o português? História vai julgar, né? Então a história também vai ser um juiz dessa história tudo que a gente está vivendo, essa loucura toda. O tempo lá na frente a gente vai dizer, vai repensar os nossos atos, né? E a gente vai ver realmente o que de fato está acontecendo quando a gente sair desse caos que a gente está vivendo. A história sempre tem duas versões, né? Eu acho que já falei sobre isso num outro tópico, deve ter feito confusão. Tem muita gente mordida, né? E essa questão tem muita gente mordida no sentido assim, que as pessoas estão tão com raiva, que acabaram de ser atacadas, que querem revidar, e a gente vive nessa constante morde, ninguém sopra, ninguém calma, ninguém respira, e a gente vive esse tempo, assim, de brigas constantes. Eu não vou atrair brigando, né, é importante falar isso, né, que às vezes a gente fica nessa questão de mostrar o nosso lado, mas a gente precisa ter calma, gentileza, ter uma forma de trabalhar, de conscientizar, sem ir para o confronto. Diálogo como caminho, né? Então a gente precisa dialogar.
A gente precisa de criar um projeto de poder, a gente precisa dialogar dentro de um projeto assim que vai ser bom para todo mundo. Né? Não adianta a gente ir só pelo projeto de terceiros, e o nosso? A gente precisa parar pensar um pouquinho sobre isso. E qual a legalidade para impedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Né? Então, foi a pergunta que foi direta, assim, a duas pessoas que têm formação em direito que estavam na roda, que era o Ada e a Jaz, e eles falaram, não existe nada com embasamento até o momento para justificar isso. Então é isso, vou direto aqui, galera, não vou render muito, segunda-feira a gente vai ter o tema Setembro Amarelo, e é isso, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo. E aí, terráqueos, o que acharam do vídeo? Bom, deixe seu like, seu dislike, né, mostrando se você gostou ou não gostou do vídeo, compartilhe com os amigos que possam achar a temática interessante, comente, né, sobre se você concorda, se você discorda, né, palpites, sugestões, né, para a gente seguir com os próximos vídeos. Se inscreve no canal, já que eu não tenho dia nem hora para lançar os vídeos, né, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui, e se cuidem. Namastê e Ubuntu.